pessoal, estou iniciando mais um vídeo aqui para te falar sobre a Fundação SCP, que para quem não sabe o que é a Fundação SCP, significa Seguro e Contém Protect, que é uma fundação que cuida de anomalias. Se você ainda não está muito a par sobre como funciona a Fundação SCP, eu tenho dois vídeos aqui no canal onde eu falo sobre o SCP-003 e o 004 e o SCP-001 e o 002. Então, se você ainda não viu, confira lá que esse vídeo explica melhor sobre como funciona essa fundação que cuida de anomalias. Então a gente vai falar aqui sobre o SCP-005 e o SCP-006. A curiosidade é que existe dois SCP-006, eu não sei qual deles é a diferença entre eles. Mas são muitas diferenças sim, só que o número é o mesmo, então fica muito confuso. Então a gente vai fazer, em vez de dois SCP-001 e 002, vai ser um SCP-005, né? Que a gente vai falar agora, e o SCP-2 SCP-003, que são SCPs diferentes. Então, bora aqui falar aqui sobre o SCP-005. SCP-005, nome, chave mestra, classe do objeto, seguro. Se você olhar para essa chave que está aparecendo aí, ela parece uma chave moldurada dos anos de 1920, e ela foi achada com um indivíduo que tentou entrar numa área de segurança. A questão é que a origem dela em si é incerta. Mas como é as questões de contenção dessa chave, que no caso é segura? Medidas de contenção funcionam que ela está guardada num lugar seguro e pelo menos tem que ter um guarda de nível 4, pelo menos para a retirada dessa chave para pesquisas. A questão é que estou tentando avaliar essa chave o máximo que eles podem para tentar encontrar como funciona a anomalia dela. E o mais importante de tudo, como é a anomalia dela? É bastante curiosa. Não é pela sua periculosidade, mas sim pelo que ela faz. Se você prestar atenção nessa chave, ela parece uma chave comum, uma chave normal. É aí que você se engana. Ela não se chama chave mestra à toa. Essa chave tem a sublime capacidade de abrir qualquer tranca possível. Sim, não importa qual seja o tipo de tranca que haja, ela vai conseguir abrir. E a mais parte curiosa é que já tentaram abrir desde trancas tecnológicas a trancas de chaves convencionais até grilhões antigos. Ela consegue abrir todo tipo de tranca. A questão mais curiosa é que essa chave, 50% dos casos na qual o indivíduo que estava portando a chave não identificava como era o formato da tranca, essa chave não abriu, ou seja, ela não é 100%, mas se a pessoa sabe como o formato que a tranca do cadeado é, essa chave vai conseguir abrir sim. As suas anomalias ainda estão sendo estudadas, embora pareça algo bastante até que engraçado de se considerar, já que há mais coisas perigosas na Fundação SCP, meio que vale se considerar de que essa chave nas mãos erradas pode dar um grave erro muito grande. Imagina a sua capacidade de você necessariamente abrir qualquer tranca e porta possível, sem precisar de nada. Só precisar dela, e aí você pode abrir qualquer porta possível. E essa chave está sendo contida de uma forma convencional, não uma forma muito grande, né? Ela é apenas uma chave que está sendo contida, onde a sua retirada para pesquisa deve apenas possuir um guarda. E a sua contenção é básica, ela está apenas trancada lá numa parte da fundação na qual onde eu não posso falar onde é. E a contenção básica dessa chave é isso, ela não pode sair de lá, e qualquer restrição possível para que ela não saia de lá e não caia em mãos de pessoas que podem usá-la de forma indevida. SCP-006, nome, pesadelo em queda, classe do objeto, seguro. Esse daqui é o primeiro SCP-006, tem um outro SCP-006, mas a gente vai falar desse daqui primeiro. E ele é basicamente um colchão, velho, se você olhar para ele, é um colchão. Ele é uma cama box com uma altura de 0,40 metros, composto por 7 pés de plástico, um babado branco que esconde a posição inferior da estrutura, lençol branco, 2 travesseiros de pena de ganso, e uma coberta azul de material antialérgico, produzido em 1900, que eu não posso falar. Esse SCP é basicamente isso, mas a gente vai falar qual é a contenção dele, e a gente vai falar especificamente sobre o que ele é realmente. Ele está contido numa sala de 3 metros para cada lado, com uma porta de metal, onde é fechado o tempo todo, e a chave é passada para o chefe do salão de PT-17 ou num armário de objetos seguros. E eu vou contar o que essa cama faz praticamente. Se você olhar para ela, você exatamente já pode ter um embasamento muito grande sobre o que esse SCP pode fazer.
Há pessoas que deitam nessa cama e simplesmente têm um sono muito pesado. Não é de se estranhar isso. Você nota que essa cama possui uma certa maciez bem maior do que as outras camas. Ela consegue fazer você dormir em poucos minutos. A questão é que boa parte, quando as pessoas dormem, elas acordam frequentemente. E quando elas acordam, elas não acordam normais. Boa parte das pessoas que sonham tem a sensação de que o seu pé está sendo puxado. Todas as pessoas que deitaram nessa cama sempre têm aquela sensação de que seu pé está sendo puxado. Outra característica é que boa parte das pessoas que sonham normalmente não tem nenhum problema, muito contrário, elas realmente voltam ao normal, voltam totalmente restauradas. Já outras, menos de 7%, que dormem nessa cama, sonham que estão caindo. Só que não é uma queda comum, é uma queda que a pessoa pode ver realmente que está caindo. É uma queda que ou que elas sentem que estão caindo de um lugar muito alto, ou que elas estão se jogando de um prédio. E o sentido para encontrar dessa cama ainda não foi feito. Elas estão fazendo análises bastante frequentes na qual guardas protegem a entrada dessa cama e vários testes de pessoas são feitas. Não causa sequelas, diferente de outros experimentos da fundação. Mas esse SCP está sendo bastante contido. A questão é que praticamente menos de 7% das pessoas que dormem naquela cama acordam assustados porque não sabem como realmente isso acontece. Eles simplesmente sentem e veem como se eles estão realmente caindo daquele lugar. E boa parte deles acorda simplesmente assustado e levantam de uma hora para outra. As pessoas que acordam assustado podem sair daquele local imediatamente, mas algumas pessoas realmente sentem de fato, veem a morte e conseguem realmente saltar da cama de uma forma bem grosseira. E a questões de psicologia acredita que as pessoas que sentem que estão caindo e na hora acordam é porque a mente não sabe processar o estado de morte, já que é algo não sentido por humano vivo, já que se você morre você não volta, então não dá para saber como é morrer. Então a pessoa acaba acordando. Essa cama é segura porque ela simplesmente só está contida. A questão da sua anomalia ainda é incerta. Eles estão fazendo todas as análises possíveis para tentar identificar qual é o motivo dessa cama ser desse jeito. SCP-006, a fonte da juventude, classe de objeto seguro. Essa daqui é curiosa. A gente vai falar sobre um SCP bastante curioso que, se você olhar para ele, não é um objeto, é um local. E é um local que ela fica numa região meio que da Rússia. E basicamente é um lugar, se você olhar para ele, é um lugar comum. Só que não é um lugar comum. Todo sigilo é necessário e poucos membros da fundação vão naquele lugar para não chamar a atenção. E o motivo é bastante específico. Esse lugar emite uma grande quantidade de radiação nessa fonte que vocês estão vendo aí. Ela meio que passa muita radiação para as pessoas e todos eles têm que usar trajes específicos de contenção. Todos os funcionários que vão naquele local para pesquisa, eles entram numa camada cheia de água com o traje. Se entrar bolhas ou sair, é porque o traje está furado. Todos os métodos de proteção são necessários. Se alguém entrar naquele lugar e vazar, essa pessoa deve ir para uma ala isolada, encerrar todos os processos de pesquisa. Aquela pessoa deve estar naquele local e todos os análises são feitos para que ninguém toque naquela água. E o motivo é bastante específico. Como eu já disse, ela passa bastante radiação. Uma empresa química está lá como fachada, com membros grandes da fundação, para que meio que ninguém chegue perto daquela fonte que vocês estão vendo aí. Mas qual é a consequência do que ela faz? É bastante simples. Ao ingerir essa água, tecidos musculares começam a se modificar grandemente. A pessoa começa a ter uma força bem maior nos seus tecidos, na qual cortes graves podem ser curados em minutos. O seu tecido muscular pode se regenerar de forma considerável. Seu sistema imunológico se torna 1000 vezes mais ativo, matando qualquer tipo de bactéria possível. E também testes foram feitos em pessoas e animais, na qual animais realmente, tipo roedores, aves de grande porte, conseguiram sobreviver e ficaram totalmente curadas de outros animais, e humanos também. Só que testes feitos com parasitas, os parasitas
totalmente acabaram mortos. Então, muita gente considera elas como fonte da juventude, ou fonte da juventude. Ela passa uma grande quantidade de radiação que pode levar a pessoa à morte. Embora ela cure várias doenças, ela pode transmitir outras. Anomalias são feitas por esse SCP, estão sendo contidas e estão sendo pesquisadas de todas as formas possíveis. Mas grande quantidade, minimamente poucas pessoas da fundação para não chamar muita atenção naquele local. E esse local é numa região da parte da Rússia onde eu não sei se é da parte da Rússia, mas está aqui o local onde a 30 km parece que ele está próximo. Eu não posso dar mais detalhes da localização desse SCP, porque a fundação contém este local. Qualquer palavra dita aqui pode ser restringida, né? Eu também, aqui minhas pesquisas já foram bastante difíceis para tentar encontrar mais. E essa é a localização desse SCP que está sendo contido. É um dos primeiros, eu acho que é o primeiro SCP que eu ponho que é um lugar. E sim, SCPs possuem lugares que possuem anomalias. Esse daqui é o primeiro SCP que contém anomalias que a SCP está sendo contendo, mas ainda mais lugares que passam coisas totalmente bizarras pelo mundo que a Fundação SCP está contendo. Esse daqui é um dos primeiros. Até agora eu contei sobre 3 safes, sendo que 2 deles eram objetos. A chave, que realmente está sendo trancada no lugar e a sua retirada é totalmente restrita, com apenas um guarda. Tem que estar minimamente um guarda lá para vigiar todo o uso dessa chave de pesquisa. A cama, que está guardada numa cela totalmente segura, com uma porta de ferro. E ela deve estar, a chave que prende essa porta deve estar também em um lugar bastante seguro. E essa fonte, que é um local que eu já disse, no local onde ela está, mas que toda restrição é necessária, e para chamar a atenção possível eles não podem deixar que ninguém preste atenção naquele lugar, então minimamente poucas pessoas vão para aquele local. E esses aqui são os 3 SCP, o 005 e o 006. Como havia 2, eu não tenho tanta certeza como houve esses 2, então eu acabei colocando esses 2 aí, é a fonte e a cama. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, que é muito importante. Quem sabe você ainda não conheceu esses 2 SCP, sim? Deixe seu like, se inscreva no canal, que é muito importante. Obrigado por você ter assistido até aqui. Esses SCPs são bastante curiosos e são safes. Até agora não apareceu nenhuma anomalia gigantesca que eles não possam conter. Obrigado por tudo, valeu e tchau.